Hey folks! Um pouquinho de história, né? A gente viu ontem no nosso vídeo um pouquinho da história da Malhação e hoje eu vou falar do personal do século XX. Pois é, como é que era esse professor? Como que a gente trabalhava nessa época? Eu, por exemplo, tinha uma preocupação que eu falava assim, poxa, aos 40 anos eu vou ter que estar fazendo outra coisa, porque não dá para ser personal com 40 anos ou com 50, então sem chance alguma. Eu tô com 42, estou no meu melhor momento na profissão, então você vê como no século XXI as coisas mudaram. Mas isso era uma preocupação, eu lembro nas rodinhas, a gente sentava ali antes na frente da sala, né, de personal, e era uma discussão quentinha, pô, o que a gente pode fazer, sei lá, como é que a gente pode conseguir trabalhar quando a gente envelhecer, quando o nosso corpo já não for mais tão perfeito. E o mundo mudou, e o mundo já nem quer mais isso, mas aquilo era visto por quê? Porque o nosso tipo de trabalho só abrangia aquele tipo de público. Ou seja, 3% daquelas pessoas que estavam na academia. As outras 97% que não estavam na academia, que também estavam cagando se tinha o corpo perfeito ou não, você não estava focado nelas. Isso é um grande problema. Então eu vou contar no vídeo de hoje um pouquinho da história do personal do século XX. E aquilo foi tão ruim que ele se torna supérfluo. E é disso que nós vamos falar. Grande abraço, curte aí o vídeo. Até mais, tchau. Pois então, muitas pessoas estavam dentro desse contexto de malhação, mas não gostavam do que estavam fazendo. Então, continuando, nesse final de anos 90, onde teve esse boom, o público já heterogêneo, boa parte desse público já não estava lá porque gostava, já estava lá porque acreditava que aquilo era bom. Mas nem de longe eles queriam parecer um fisiculturista. Era muito comum você ver mulheres pedindo para não malhar braço porque não queria os braços hipertrofiados. Mas por que ela fazia esse tipo de pedido? Porque vamos tentar entender como que é um treino de um fisiculturista. Então, o treino de fisiculturista é um treino isolado por segmentos, 3 séries de 10, 4 séries de 8, 5 de 10, sei lá, divide peito, bíceps, costas, ombro. Esse é um treino de fisiculturista. Só que o treino de uma mulher também é assim, o treino da minha avó também é assim, o meu treino seria assim, o treino de um atleta seria assim. Se tivesse dor, para. Na verdade, não interessava qual era o seu background, nem qual era o seu objetivo. Em algum lugar dentro desse tipo de treinamento de fisiculturista você ia se encaixar. Ou mais para cá, ou mais para perto, ou mais intenso, ou menos intenso, mas a sua lógica de treinamento era sempre a mesma. Se você pegasse umas fichas numa academia, por exemplo, trocasse a ficha dos alunos, provavelmente elas seriam muito parecidas, porque a lógica do treinamento é a mesma. Treino segmentado, isolado, segmentado por musculaturas, e dando sempre uma intensidade que provocasse uma hipertrofia. Conclusão. Eu me recordo que em 2005, quando eu era coordenador da Gold's Gym, a maior rede de academias do mundo, o número de pessoas em academia não passava de 3% da população total. E hoje, 12 anos, 13 anos depois, esse número continua sendo muito parecido. Ele cresceu muito pouco. O que a gente pode entender é que é meio bizarro isso, se a gente for pensar que é um mercado que cresce, ano passado cresceu mais de 20% o mercado de fitness como um todo, e ele cresce ano a ano, e esse número das academias não aumenta. E é mais estranho pensar que, assim, não é que falta público, teriam muitas pessoas que se beneficiariam de um trabalho bem feito em academia e não estão lá e nem sequer cogitam estar lá. Isso era uma coisa que me incomodava muito. E, na verdade, o que acontecia é que era uma prática, era um mercado, isso principalmente no seu auge dos anos 90 e no começo dos anos 2000, que o conhecimento importava pouco, importava mais ser bonito. E pensa para a pessoa que está precisando desse trabalho, nem todo mundo se adequa a esse estereótipo, então era um estereótipo que acabava não atraindo a maior parte do público. E olha que mais interessante ainda, inclusive para o professor era uma coisa meio complicada, porque não importava o quanto você estudava, isso não te dava um resultado melhor de performance. Isso não ia fazer você ganhar mais dinheiro. Na verdade, o que fazia você ganhar mais dinheiro era ter um corpinho sarado, e aí os alunos olhavam mais para aquilo, e aquilo te despertava a atenção dos clientes procurar você. Agora, quanto mais você estudava, isso no final do dia não te revertia em mais dinheiro. E é uma coisa que, de certa forma, era até esperada. Afinal, qual era o estereótipo desse mercado? Era o Paulo Cintura. No mercado onde o estereótipo é o Paulo Cintura, efetivamente ele vai funcionar assim. Os clientes desse mercado, naquela época, principalmente, eles não estavam interessados no que você sabia, eles estavam interessados no seu corpo. Até porque eles sequer poderiam acreditar que você fosse inteligente, que você fosse capaz. Nem era isso que eles buscavam em você.
E isso era tão claro e de certa forma tão natural dentro desse mercado, que eu me lembro que quando eu comecei o personal, no final dos anos 90, final dos anos 90, eu comecei lá na Fórmula Academia, do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Era a maior academia que tinha em São Paulo, onde os artistas treinavam e tal. Então o personal aqui, pelo menos em São Paulo, começou ali, e depois todo mundo virou personal, mas no começo era um núcleozinho menor, e essa lógica nunca mudou. E era muito engraçado que nas rodinhas entre os professores era muito comum a gente ter a mesma preocupação. O que nós vamos fazer quando a gente tiver 50 anos? Porque não vai dar pra gente dar personal aos 50 anos, porque não tem como eu ter um corpo perfeito aos 50 anos. Se você for pensar, que tipo de mercado é esse que está preocupado que eu não posso chegar a 50 anos? Que tipo de profissão é essa? As profissões que estão preocupadas com essa são as profissões que vivem do corpo, tipo atletas profissionais. Então isso mostra que os alunos nos viam como corpos. E pior que os alunos, a gente também nos via como corpos, porque se a gente estava com essa preocupação, a gente também estava se vendo como corpos. E para piorar esse cenário também, os alunos que praticavam um pouquinho, que começavam a gostar um pouquinho mais, começavam a entender qual que era a lógica de treinamento que a gente fazia, rapidinho também estavam por dentro. E ele já começava a entender, e ele mesmo conseguia se treinar depois, porque cá entre nós, vai. Aquela sériezinha de 3 de peito com 2 de bíceps, 3 séries de 10, cara, não precisa ser nenhum gênio para entender qual era a progressão disso, como que a gente dividia os nossos treinos. Então o aluno, cara, um pouquinho de interesse, ele também já entendia, o que fazia com que ele valorizasse menos ainda o seu conhecimento, porque você não conhecia nada de tão extraordinário assim, né? Isso era muito comum e era engraçado qual foi a reação da nossa profissão. Eu me lembro claramente que os professores ficavam meio putos, esse aluno ele acha que ele sabe das coisas. Ele acha, era muito comum, esse frango aí quer falar alguma coisa aqui, não sei o quê. Mas isso, na verdade, cara, não era ele achava que ele sabia, não tinha muito que saber daquele cenário. Dava para saber um pouquinho mais, dava, talvez ele não soubesse tudo, não soubesse, mas pro treino dele estava mais que suficiente. Em vez da gente entender que isso, peraí, nós estamos aqui em cima de um universo que podia ser gigante, quando a gente lida com o corpo humano, então o universo pode ser gigante, mas ele estava extremamente restrito, e isso não nos diferenciava, não, a gente preferia desvalorizar esse aluno que também começava a entender um pouco, para falar, porque você não é formado, você não entende, o que não é nenhuma grande verdade, e na verdade a gente, no fundo, sabia que ele sabia o que ele estava falando, e era muito comum a gente ver alunos que, esse aluno entende do riscado, ele entende do que ele está falando aí, mas o nosso ego não deixava a gente aceitar isso, era quase uma questão de sobrevivência, eu preciso falar que eu sei mais do que ele, mesmo que na prática um pouquinho a mais que eu sabia, não fazia lá grande diferença, ao menos não fazia nenhuma pro treino dele. A próxima troca de treino talvez ele saberia qual seria, não seria muito diferente se ele fosse fazer. Até porque a faculdade também não entregava um produto pra gente muito foda, que a gente fala, nossa, eu fiquei 4 anos estudando, agora eu sei o rosto. Cara, não é ser justo, não era isso que ela entregava. Até hoje é um pouco confuso a forma como a gente sai da faculdade, a gente não tem os conceitos assim tão claros, a lógica, as organizações e tal. Então o aluno rapidinho entendia toda essa lógica. E isso gerava um grande problema para nós, porque nós começamos a ser visto a partir desse momento onde o cara vê que rapidinho ele entende o que você faz, você começa a ser supérfluo. E algo supérfluo é algo que não é necessário. E quando isso acontece, quando você vende um trabalho que não é necessário, que é supérfluo, qualquer oscilação da vida é o primeiro a ser cortado.